Depois que eu preparei o pudim de pano, aí eu fiz um outro vídeo, que eu tenho também gravado, mostrando como é que eu bordo essa flor, né? E hoje eu venho trazer para vocês como é que a gente faz essa nécessaire. Todo o material que eu utilizei para fazer essa nécessaire é reciclado. Então, eu quero mostrar para vocês que é possível fazer peças úteis e que fica bem legal reciclando material. O meu nome é Simone Rodrigues e seja muito bem-vindo ao meu canal de costura criativa com retalhos e trapilhos. E vem aprender, vamos fazer! Vamos aos materiais e as medidas. Eu vou utilizar um pudim de pano, como já havia falado para vocês, né, que a gente tinha feito já em outro vídeo. A medida total que tem do pudim de pano é de 28 por 21. Para o forro, eu estou usando retalhos de viscose e ficou na medida de 38 por 33. Aqui eu estou usando duas partes, tem uma costura aqui no meio, que dá o total da metragem de 38 por 31. E aqui atrás eu coloquei uma entretela que tem uma cola que ela é apropriada para tecido de roupa. Também eu estou reaproveitando dos retalhos que eu já tenho aqui. Como esse tecido ele cede um pouco, então a entretela deixa ele mais firme. E nós vamos precisar de um zíper de 30 centímetros, dois cortes, nas medidas de 3 centímetros por 4, que vai cada um num lado do zíper. Dois cortes de 31,5 por 6. Esse daqui já tá também com a entretela atrás. E outros dois cortes de 28 por 6, que também já estão com a entretela. E o primeiro que a gente vai fazer vamos pegar os dois cortes de 28 por 6 centímetros e vamos costurar um na parte de cima do pudim e o outro na parte de baixo. Então, aqui eu já vou costurar primeiro a parte de cima. Então, a frente do tecido com a frente para o pudim de pano e passamos uma costura com um pezinho de máquina. Agora que a gente já fez a costurinha aqui no pé de máquina, a gente volta para o lado principal do tecido e vai passar uma costurinha aqui. Puxa bem até o limite da costura para ficar bem estiradinho. E vai ficar dessa forma, tá? Primeiro passamos a costurinha pelo lado avesso, né? Essa costurinha que tá aqui, que já parece só uma ponta. Depois a gente vira pro lado principal e arremata com uma costura aqui. Esse tipo de costura você vai fazer nos 4 lados. E aí, já com a costura feita na parte de cima e de baixo, fica assim. Agora, a gente vem com os cortes, os dois cortes de 31,5 por 6 e vamos costurar nas laterais. Com a mesma costura que a gente fez aqui, a gente vai fazer nas laterais. Então, aí eu vou explicar mais uma vez. Eu fiz aqui uma costura com o pezinho de máquina e vou agora pro lado principal e vou passar a costurinha aqui. Essa parte daqui, eu preciso costurar aqui, então, eu vou dobrar, assim, e a distância que eu tenho que costurar é que a costura pegue aqui, tá? Então, aí, quando eu dobrar, que eu colocar na máquina, tem que pegar bem aqui, então, é um pouquinho menos de um pé de máquina. Eu coloquei uma medida aproximada, então, se sobrar um pouquinho, como sobrou aqui desse lado um pouquinho, aí depois é só refilar. E assim já vai ficando a nossa peça. Tá? Aqui tem o lado do avesso, para vocês verem bem as costuras. Então, aí a gente vem com o zíper, o lado direito do zíper e o lado direito do tecido.
e vamos unir, sendo que aqui tem a medida de 3 centímetros e aqui a medida de 4 centímetros. E nós vamos passar uma costura bem aqui no limite, aonde inicia o zíper. Tendo sempre o cuidado, se for de plástico ou de metal zíper, né, da agulha não topar com o metal ou com o plástico. Dando sempre o retrocesso no início e no final. E aí fica assim, né? A gente dá a volta pro outro lado, viu como ficou bem na direção aqui do início? E agora a gente vai passar uma costura aqui. E aí fica dessa forma. E aí tem que costurar os dois lados, já costurei o outro lado também. Agora a gente vai colocar o zíper e o forro. Venho com o direito do tecido principal e coloco de cara com o direito do zíper. Vou passar uma costura de segurança. Depois que tiver essa costura feita, a gente vem com o forro, o lado direito do forro, de cara com o lado direito do tecido principal e vai passar a costura no mesmo lugar onde a gente passou a costura de segurança. E o calcador que a gente vai estar usando é esse daqui, que ele é específico para colocar zíper. Aí eu venho com o meu zíper e preciso encontrar o centro dele. Junto as duas pontinhas aqui e aonde eu encontrei o meio, eu faço um piquezinho. Eu já fiz aqui, encontrei o meio e vou juntar esse piquezinho do meio com o piquezinho do meio do tecido principal, que eu também já encontrei aqui. A mesma coisa, junta as duas pontinhas, vê onde tá o meio e faz o piquezinho. Depois, a gente vem com o tecido do forro, faz a mesma coisa, vai unir as duas pontas para poder encontrar o centro e vai fazer um piquezinho aqui. Que no caso aqui eu já fiz, já encontrei. E depois que já tiver a costura de segurança aqui do zíper, eu vou encontrar com esse piquezinho aqui do forro, do lado direito do forro, com o lado direito do tecido principal e juntar junto com o zíper. E aí, vou passar a costura no mesmo lugar onde eu fiz a costura de segurança no zíper. Então, agora a gente vai dar volta pro outro lado, jogar esse forro lá para trás. E vai precisar passar agora uma costura aqui, bem aqui na linha, né? Para fazer o remate aqui dessa parte do zíper, tá bom? Nessa parte aqui a gente vai passar a costura. A costura vai ficar dessa forma. Dá pra ver melhor aqui desse outro lado? Olha só, tá? Então, aqui já tem a parte da frente, né? Quando você abre, aí você vê aqui o forrinho. Se no teu tecido sobrar alguma coisa, a gente deixa para refilar no final. Quando for passar a costura aqui, a gente vai já refila tudo bem direitinho. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com a parte de trás da nécessaire, tá? Eu vou juntar as pontas, encontrar o meio, fazer o pique, né? No caso aqui, eu vou me guiar pela costura que já está aqui. Vou com a parte do direito, né? Onde tá o zíper, vou fazer a mesma coisa, né? Juntar as pontas, encontrar o meio, fazer o piquezinho. E vou colocar aqui o pique junto com a costura onde tá aqui, que é a minha guia. E vou passar uma costura de segurança. A mesma coisa que eu fiz na frente, eu vou fazer atrás. Depois eu coloco o forro. E agora eu quero poder mostrar alguns detalhes para vocês. Se vocês verem bem, que tem umas sobras, né, dos tecidos, que é onde já tá até aqui marcado onde eu vou refilar, tá? Então, quando a peça já tiver com o forro e o zíper, vocês colocam nessa mesma posição, dão uma alinhadinha para ver o que tá sobrando para refilar. No caso aqui do forro, eu vou refilar também, mas eu vou deixar aproximadamente 1 centímetro aqui, que eu sempre gosto de deixar o forro um pouquinho maior. E aqui também eu quero mostrar o outro detalhe para vocês, que essa costura aqui,
é da medida menor do tecido que a gente precisava colocar no zíper, é para poder fazer esse efeito. E aí a costura vai passar por aqui, mais ou menos 1 centímetro, e aí fica o zíper, vai ficar com esse detalhe. Agora a gente vai passar para a etapa de fechar a nécessaire, as laterais da nécessaire. Eu tenho aqui já a nécessaire, já refilei, né? Tirei o excesso de tecido. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar o tecido principal que vai pro lado de fora, vai ficar um de cara pro outro, de um lado, e do outro lado vai ficar o forro. E vai ficar assim, né? Aqui desse lado fica de frente o tecido principal, de frente para o outro tecido principal. E aqui o do forro a mesma coisa, né? Eu coloco de frente um pro lado do outro e depois eu vou passar uma costura todo em volta da peça e vou deixar aqui uma abertura para poder desvirar a peça. Já costurei ao redor toda da peça, deixando a abertura aqui para poder desvirar. A gente vai fazer uma marcação de 3 centímetros em cada canto, tá? Em todos os lados. Então, aqui tá marcado tanto na parte do tecido principal quanto no forro. Da costura para dentro, 3 centímetros. E da costura para dentro, 3 centímetros. Tanto desse lado quanto desse lado aqui. Né? Que aqui a linha ficou bem no lado da costura. Quando tiver feito essa marcação, que tu fores abrir, vai aparecer a linha aonde tu tens que passar a costura. E a costura vai ficar assim. E aqui, o que eu fiz? Eu joguei uma costura para um lado e a outra costura para o outro lado. Agora, vamos desvirar a peça para ver como é que vai ficar. Um detalhe básico que eu preciso falar para vocês antes de fazer a costura ao redor, deixa o zíper aberto, meio aberto, né, ou aberto completo, para poder facilitar no momento de desvirar a peça. E assim ficou a nossa peça. Na parte da frente, a parte de trás, né, a parte da costura da caixinha de leite. Eu fiz ela bem grande para usar para viagem, para colocar, né, os cosméticos. A parte do forro, eu ainda vou costurar, dobra para dentro, né, da parte do avesso do forro. E aí, pode passar uma costura, ou uma costura invisível à mão ou à máquina. Eu gosto de passar sempre a máquina, porque como fica pra dentro, não dá pra ver. E se tu chegou até aqui comigo nesse vídeo, é porque tu quer aprender mais sobre costura criativa com retalhos e trapilhos. Então, te inscreve no canal, ativa o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar vídeo novo por aqui. E já sabe, dá teu joinha no vídeo, compartilha para mais pessoas aprenderem um pouco mais sobre costura criativa com retalhos e trapilhos. E se ficou alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu respondo. Dá uma olhadinha aqui na descrição, onde eu vou deixar o link dos vídeos, onde eu ensino a fazer o pudim de pano e abordar essa flor. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!